vamos lá para a correção daquelas folhinhas finais lá da nossa ficha de geografia, tá joia? Então, peguem a ficha, abram aí na página 116 e vamos começar. Bom, então vamos lá aí, né? Como eu falei na aula passada a vocês, nós íamos ver algumas questões aí bem similares ao que nós vimos no livro, certo? E tá tudo bem também. É até bom, porque quando por meio da repetição, a gente acaba até assimilando melhor algumas coisas, né? Isso é legal. Então, vamos lá. Página 116, não, 113. Desculpa aí, é 113 até 116, certo? Então, vamos lá aí. Primeira questão. Observe a imagem a seguir e desenhe como seria se você fosse o prefeito e resolvesse promover melhorias nessa cidade. Então, nós vemos aí, né, a imagem que nós vimos no livro, lá de Planaltina, né, em Goiás, certo? Então, essa é a realidade. Mas qual a expectativa de vocês? Se vocês fossem aí prefeito dessa cidade, o que vocês fariam para melhorar? Então, a proposta foi que vocês desenhassem aí no depois uma cidade, né, bem mais, né, organizada, planejada aí para garantir que a população ficasse também bem feliz. Na segunda questão, cite mudanças que os governantes podem promover a fim de garantir acessibilidade a todas as pessoas que vivem na cidade. Então, nós vimos lá o quê? Melhorar o sistema de transporte, né? A questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, sejam elas deficiências físicas, visuais, auditivas, não foi isso que nós vimos? Melhorias na educação, na moradia, saúde, construção de parques, né? Projetos voltados à sustentabilidade. Então, aí várias mudanças que podem ser empregadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, ok? Terceira questão, leia o trecho a seguir e complete com o nome correto do processo. Então, aí o livro já traz para vocês nessa resposta, mas acredito que foi bem fácil, porque essa definição está lá também no livro de vocês, né, como nós vimos na aula passada. É o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana ou do planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida. Nós estamos falando o quê? Do planejamento urbano. Na quarta questão, era para ligar aí os símbolos, né, ao tipo de indicação. Como nós vimos, esse primeiro símbolo aqui é utilizado o quê? Para acesso a cadeirantes, esse segundo aqui para acesso a cegos e o último para simbolizar aí a Libras, né, a língua brasileira de sinais. Joia? Página 115, primeira questão, V para verdadeiro e F para falso. Com o crescimento das cidades, mudanças não são necessárias. Super falso. Quanto mais a cidade cresce, mais mudanças são precisas para atender ali a toda aquela população. Para melhorar o acesso à cidade, os governantes precisam pensar em diferentes soluções, como sistemas de transporte eficientes que atendam a população. Verdadeiro. O documento mais importante para o planejamento urbano é o plano municipal. Não foi o plano municipal que nós vimos, né? Então, essa daí é falso. Planejamento urbano significa pensar na cidade e nas melhorias das áreas que já existem e das novas. É verdadeiro. O acesso à cidade não tem relação com a adaptação de lugares para que pessoas com deficiência possam transitar. Super falso, né? É preciso pensar, sim, nessas adaptações para atender a todas as pessoas ali. Os problemas urbanos podem ser resolvidos por meio do planejamento urbano. Verdadeiro. O planejamento pode e deve ser cobrado pela população. Com certeza, como nós vimos, né, é um dever de prefeito e de pessoas da população também de cobrarem lá para que a prefeitura venha aí agir com um planejamento adequado, ok? Na segunda questão, nós vamos o quê? Corrigir, né, as afirmativas falsas que nós vimos aí na primeira questão, que eu já falei para vocês, né? Que foi aí a primeira. Né? Então, com o crescimento das cidades, mudanças são sim necessárias, né? Elas são essenciais, inclusive. O documento mais importante do planejamento urbano, ele não é o plano municipal, é o plano diretor. E aí, o acesso à cidade, ele tem sim, né? A relação com a adaptação, é preciso sim adaptar para que todos tenham ali condições de se locomover e de acessar as áreas da cidade, ok? Aí podem responder do jeitinho que vocês fizeram, não se preocupem, não precisa ser como eu estou falando, nem como o livro está mostrando, ok? Desde que vocês corrijam essas três frases que estão erradas, beleza? Então, terceira questão,
Para garantir o acesso para todas as pessoas, a cidade precisa passar por alterações, né, como nós já falamos. Do contrário, cenas como a da imagem podem continuar a ser comuns. Vejam só aí, né? Essa cena do cadeirante se deparando com uma escada gigante que ele não tem como subir ali. Então, não tem rampa de acesso para ele. Eu passei por uma situação, não foi, né? Nunca fiz uso de cadeira de rodas, mas quando eu estudava lá, alguns poucos anos atrás, eu quebrei meu pé. E aí o médico me proibiu de colocar o pé no chão. Eu não podia colocar o pé no chão. Aí ele disse assim: olha, você pode ir para a sua escola, desde que lá tenha pelo menos uma rampa, porque na rampa você consegue se segurando e vai como se fosse um saci pererê, perneta de uma perna só. Mas na escada não tem como, porque você vai acabar uma hora ou outra apoiando o pé. O que aconteceu? Na minha escola não tinha rampa, né? Na época, hoje em dia já tem, mas na época não tinha rampa. E aí a minha sala, que era no andar de cima, teve que descer para a sala de baixo, justamente por essa questão da acessibilidade que não havia. Então, assim, é um caso muito sério, né? Obviamente que tem lugares que não tem como, né, você construir rampa e escada, né? Mas locais públicos, eles devem sim apresentar vias de acesso para cadeirantes, ok? Então, vamos lá aí. Que obstáculo o cadeirante encontrou, né? Então, ele encontrou aí uma escada, né? Sem nenhuma possibilidade aí dele poder subir. Agora, reflita sobre mudanças que podem ser feitas para que essa pessoa consiga chegar ao seu destino. O que vocês acham que pode ser feito para que ele consiga realmente chegar lá em cima onde ele quer? Né? O que deveria haver aí? Né? Uma rampa, né? A construção de uma rampa aí seria essencial. Imagine que ou um elevador também, existem aqueles elevadores, né, menores que tem algumas lojas, inclusive. Imagine que uma pessoa muito próxima a você passou por esse tipo de situação e ficou muito chateada, pois não conseguiu chegar ao consultório do seu médico. Nas linhas a seguir, escreva um texto explicando a situação e cobrando soluções. Então, imaginem, sei lá, que uma pessoa que vocês gostem muito, deficiente ou não, ela estava fazendo uso de cadeira de rodas. E aí se deparou com uma escada gigante que impossibilitou ela de chegar lá ao seu médico. Escreva um texto aí mostrando, né, essa situação e cobrando aí as soluções, porque nós somos cidadãos, nós devemos sim cobrar, né, soluções para os problemas que são, né, realmente a cunho do gestor do município, né? Então pensem aí, usem realmente o senso crítico de vocês para poder dar aí, cobrar as soluções que vocês acham que devem ser cobradas, tá bom? Então essa é a nossa correção de hoje, sendo assim, nessa aula encerra o assunto de geografia. Eu peço a vocês que deem uma revisada no livro, caso tenhamos passado por algum conteúdo que vocês não tenham compreendido, que ainda tenha lá aquela interrogaçãozinha na cabeça, anotem, passem para as tias para a gente poder aí fazer uma revisão nas próximas aulas, tá joia? Então é isso, até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.